Nós celebramos nesse 19º domingo do tempo comum, domingo de número 19, nessa liturgia, Semana Nacional da Família, iniciando hoje, Dia dos Pais, Dia do Diácono, São Lourenço. Hoje nós temos a oportunidade de observar essa instituição sagrada, porque está contida dentro dos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento que trata das relações humanas. O decálogo é dividido em 2 grandes grupos na grandeza de seu significado, as 2 tábuas, a primeira voltada para as relações com o Senhor, com o próprio Deus, e a segunda tábua que vai do 4º mandamento ao 10º, os mandamentos relativos às relações humanas. E aqui nós temos aquela belíssima sentença do 4º mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. E é o primeiro mandamento seguido de promessa, porque diz que honrar pai e mãe tem um preço, e este preço é a bênção. Se queres ter vida sobre a terra, honra teu pai e tua mãe. É assim a sentença do 4º mandamento da lei de Deus. E essa instituição sagrada, que é a paternidade, nós observamos na beleza do texto sagrado, quando o próprio Jesus adverte que a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Mateus 23, versículo 9. É óbvio que aqui não se fala, não se proíbe o uso expresso da palavra, do termo, mas aqui é o significado da palavra. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo usa esta expressão de pai para aqueles que ele conquistou para o evangelho, aqueles que foram evangelizados por Paulo, aqueles que Paulo diz que os tem, de fato, num processo de geração, tem gerado para esta experiência. Diz o apóstolo Paulo, de forma enfática, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. Com efeito, ainda que tivesses 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Paulo chama de filhos. O apóstolo João, em sua epístola, trata aqueles membros da comunidade joanina de filhinhos. E Jesus usa essa distinção dessa relação justamente para nos ajudar a esclarecer quando ele proíbe este uso, de forma a não exercer nenhum arbítrio, a não ter nenhuma consciência do que significa chamar alguém de pai. Jesus, quando se encontra com Madalena, lá no capítulo 20, versículo 17c de João, a primeira aparição do ressuscitado, segundo os relatos do Evangelho, se deu a Maria de Magdala, a Maria Madalena. Quando Madalena, no ímpeto, tomada de alegria, imagine depois de todo aquele processo de sofrimento, a morte de Jesus, o caos que foi o processo da morte de Jesus, no coração daquela que tanto o amava, se depara com Jesus agora, depois de morto, ressuscitado, corre para tocá-lo, e Jesus ordena para que não faça. Não me retenhas, não me segures, porque subo para vosso Pai e meu Pai. Claro, Deus é Pai de Jesus de uma forma completamente nova. Sim, nós somos filhos de Deus. O Espírito nos deu esta dádiva. A oração de hoje, a oração coleta da Santa Missa, nos recorda isso. Foi o Espírito Santo que recebemos no batismo, que nos deu a força, a autoridade de poder chamar a Deus de Pai, de chamar a Deus de Abá, de ter esse vínculo de intimidade. Mas, quando Jesus adverte que não podemos chamar de Pai aos nossos, aqueles que nos geraram, está dizendo aqui não podemos chamar com a gravidade, com a solenidade que temos para com Deus. A paternidade de Deus é completamente diversa daquela que recebemos, daquele dom, daquela vida que recebemos comunicada pelos nossos genitores, pelos nossos pais.
Deus nos deu a vida plena. Através dos nossos pais comunicou a vida biológica, a bios, essa vida que vai perecer um dia. Mas Deus Pai eterno, no Espírito Santo, por meio do sacramento do batismo, nos deu a Zoé, a vida eterna. Por isso que ninguém pode se igualar a Deus. E aqui mais um detalhe. Também serve para que nós tomemos consciência de que ser chamado de pai precisa, para com o filho, uma atitude semelhante do Pai das misericórdias, para com Jesus e para com a humanidade. Não é qualquer pessoa que pode ser chamada de pai simplesmente por comunicar a vida biológica. Pai é pai verdadeiramente se deixa formar, se deixa guiar, se deixa conduzir pelas atitudes, pelos sentimentos do Pai das misericórdias. A imagem do Pai eterno é modelo, é protótipo, é paradigma para toda a vivência, para toda a estrutura da paternidade, para essa instituição chamada paternidade. Só pode ser chamado de pai quem é pai seguindo os sentimentos do Pai das misericórdias. Vejam, a tradição cristã apresenta duas paternidades completamente diferentes. A primeira, uma paternidade negativa. Quantas pessoas têm dificuldade de chamar a Deus de pai? Porque a experiência paterna foi uma experiência frustrante, repleta de traumas. Às vezes o pai, cheio de violência, é uma figura estúpida. Não é um pai, é um tirano. Não é um pai, é alguém distante. Ou, numa realidade extrema do outro lado, é uma figura relapsa. Jogou o fruto, jogou o seu filho, sua filha na responsabilidade, diante das responsabilidades da mãe, e se foi, abandonando, relegando a própria vida. Numa realidade em outra, o fruto, aquele que nasceu desta vida, aquele que foi fruto deste homem, certamente terá dificuldade de olhar para Deus e chamá-lo de pai. Assim foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis teve uma experiência terrível com Pedro Bernardone. Nós conhecemos a história de São Francisco? O quanto São Francisco sofreu, como foi difícil para ele, o pai impondo sua vontade, o pai completamente violento. São Francisco chegava a olhar para Deus e dizer que um religioso, um mestre noviços, alguém que tinha a responsabilidade de conduzir uma comunidade religiosa, deveria seguir o modelo e as características de uma mãe. Por que Francisco está dizendo isso? Porque a experiência paterna dele foi traumática. O grande poeta da igreja, Padre Zezinho, falando das relações humanas, disse que relação entre pais e filhos deveria ser 6-4. Por que 6-4? Não 9-1. E não o inverso. Porque precisa ser uma relação em que o pai está um pouco acima, a mãe está um pouco acima, mas este acima não pode ter um abismo entre o pai, entre a mãe e os filhos. Não pode ser uma relação de distância. Precisa ser uma relação de proximidade. Não pode ser uma relação de falta de respeito, de ética, de moral, descuido da obediência, nada disso. Mas para ser obedecido não precisa ser um tirano. Por isso que a experiência que nos vem extremamente positiva é de outro grande santo da igreja chamado São Luís Martin. A história da igreja conta uma filha e seus pais canonizados. Eu estou falando
de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Seus pais foram canonizados em 2013, por ocasião do Dia Mundial das Missões, outubro de 2013. E São Luís Martin foi uma figura que lembra profundamente as características do Pai da Misericórdia. Não faltou respeito, não faltou disciplina naquele lar de Lisieux. Não faltou atenção, não faltou moral, a ética, não faltou equilíbrio. A prova é que todas as filhas foram monjas, foram freiras. Uma também, outra está em processo de beatificação. Ele e a mulher canonizados. A filha é santa, padroeira das missões, doutora do amor divino. Doutora do amor da ciência. Seu doutorado é o doutorado da ciência do amor. Imaginem, uma das únicas 3 mulheres que são doutoras da igreja. O doutorado prevalece os homens, os santos. Era um homem terno, era um homem sensível e ao mesmo tempo um pai de uma palavra firme, mas que expressava a ternura deste coração misericordioso de Deus, desse coração cheio do Espírito Santo, que era próximo das filhas. Imaginem, Teresinha ficou criança, órfã, a sua mãe morreu logo de câncer, Santa Zélia Green, e ela praticamente foi criada pelo pai e pela irmã Celina, a quem chamou também de mãe. E esse homem, que teve que conduzir todas de sua prole, a sua prole toda é formada por mulheres. Filho que teve, morreu logo. E foi alguém que representou tão fortemente a imagem do Pai das misericórdias, do Pai também da justiça, que Santa Teresinha adorava se referir a Deus como Pai. Porque a experiência de pai de Santa Teresinha, diferente da experiência de pai de São Francisco de Assis, foi extremamente edificante e repleta de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para a leitura de hoje. Olhemos para a leitura do livro da sabedoria. Sim, o livro da sabedoria é um dos 7 livros que foram extraídos, arrancados da Bíblia protestante. O livro da sabedoria, essa belíssima literatura com o primeiro e segundo livro de Macabeus, com o livro de Judite, com parte do livro de Daniel, que tem um relato da história de Susana e Joaquim, uma história belíssima. O livro de Baruque, que nós encontramos, o próprio Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, outro livro belíssimo que fala sobre comportamentos humanos, sobre família, sobre amizade. E esse livro trata sobre a sabedoria e encontra seu fundamento na Bíblia, na literatura paulina. Paulo não faz uma citação direta do livro da sabedoria, mas fala em sua literatura sobre sabedoria na mesma compreensão do livro da sabedoria. Em exegese, isso significa múltipla fonte. Quando uma compreensão de um termo aparece na Bíblia, no Novo Testamento, está dizendo que, de alguma forma, indiretamente, Paulo conhecia o texto da sabedoria e citou no Novo Testamento. E é esse livro que fala justamente, chama a atenção para esta realidade, olhando para o episódio da libertação do povo que havia descido ao Egito. É descida geográfica, é descida espiritual. Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 13, de que depois de 4 gerações, 400 anos, o povo iria ser retirado da terra da escravidão. E é sobre este momento que o livro da sabedoria faz uma leitura, para chamar a atenção para nós, como família, de que nada passa dos olhos de Deus, de que não haverá impunidade no tribunal do Senhor. Se há impunidade neste mundo, não haverá impunidade no tribunal de Deus. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, de fato, Deus castigará os iníquos e Deus recompensará os justos.
E como diz o Salmo 138, que Deus conhece o mais profundo do coração do homem, que Deus conhece o nosso interior, Deus nos conhece, Deus sabe o que se passa na nossa vida, de que diante de Deus iremos nos apresentar de forma transparente, nada iremos ocultar. O grande doutor da igreja, São João da Cruz, diz que no fim de nossa vida terrena, seremos examinados acerca do amor. Mateus 25 fala justamente dessa característica, deste julgamento. Esse julgamento que acontecerá no fim dos tempos. Deus irá estabelecer uma atitude de discernimento. Mateus 25. À direita, as ovelhas, à esquerda, os cabritos. À direita, os salvos, à esquerda, os condenados. Sim, o juízo de Deus é um só, em dois momentos. Primeiro momento, na hora da morte. Quem vem ao nosso encontro não é a morte, é o Senhor. E naquele momento se dará o chamado juízo particular, onde seremos examinados, a nossa vida será passada a limpo, onde veremos, e aí sentiremos a dor de não termos amado ao Senhor como deveríamos ter amado. Sentiremos a dor de não termos tratado com o Senhor como deveríamos ter tratado. Ao pensarmos de forma equivocada que esta vida é um engodo, de que é possível passar por esta vida como passamos muitas vezes pelas instituições, sem prestar contas daquilo que fazemos. Ao final de nossa vida terrena, nós iremos sentir a dor, primeiro, pela possibilidade, diante da nossa vida passada a limpo, frente ao amor de Deus, de não termos amado como deveríamos ter amado. Segundo, porque ao recebermos o abraço do Eterno, sentiremos o mal sendo arrancado de nós, como uma figura repleta, como um corpo transpassado, cravado por sanguessugas, e estas estão tirando a vitalidade, sugando a vida, retirando o sangue. Quando são arrancadas, provocam uma dor terrível na pessoa. Assim, o nosso núcleo de existência, a nossa alma, quando nos encontrarmos com o Senhor. Para aqueles que viveram abertos para Deus, que tiveram suas vidas abertas para a vontade de Deus, se ainda não estiverem em estado total de preparação para o encontro, para o abraço do Divino Mestre, do Divino Salvador, seguirão para o estágio intermediário, que é o purgatório. A purificação no fogo da misericórdia, no estado do amor, a graça de Deus os purificará. Para aqueles que infelizmente se fecharam, e aqui está o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Aquelas almas, aqueles seres que infelizmente passaram a vida fechados à mudança, à conversão, que não reconheceram os seus pecados, que não reconheceram as suas fragilidades, que não buscaram mudar de vida, que não perceberam que quando de fato renunciamos ao pecado, Deus observa a nossa vida e seremos recompensados. Quando também abrimos nossa vida ao mal, quando nos fechamos à graça de Deus, também seremos imputados e pesará sobre nós a condenação eterna. Para estes que passaram a vida fechados para a misericórdia e a justiça de Deus, que não acreditaram naquilo que hoje o livro da sabedoria nos adverte, de que os justos, os santos serão premiados, e aqueles que viveram na iniquidade, os iníquos, aqueles que não se converteram, que não se abriram ao juízo de Deus, que não mudaram de comportamento, que não mudaram de atitude, seguirão para a condenação, estes seguirão para o inferno. E a grande dor dos condenados é a separação definitiva de Deus. O inferno consiste na total separação de Deus, enquanto que o céu é a comunhão plena, é a união plena com o Senhor. A grande felicidade do ser humano não está nos bens temporais,
nesses bens que semana passada o Eclesiastes chamava de vaidade, traduzido nada, realidade fugaz, passageira, sem consistência, que se esvai com o vento. Neste mundo tudo é vaidade. O verdadeiro bem daquele que crê está no céu. Por isso forma a sua vida, vive sua vida na presença do Senhor, aberto para a graça de Deus, aberto para a vontade de Deus. Se deixa formar por esta vontade e vai crescendo nesta comunhão, e vai crescendo nesta união. A eternidade, o nosso céu começa aqui. Por isso que a carta aos Hebreus hoje nos diz que a grande realidade da fé nos faz saborear de antemão aquilo que será pleno na eternidade. Por quê? Porque a fé comunica para nós agora a vida eterna. Não em plenitude, mas já vivenciamos os frutos. E por quê? Porque temos a certeza de que Deus é fiel, de que Deus não muda, de que Deus, sendo fiel, aquilo que é promessa em Deus já é realidade para nós. Porque os frutos da vida eterna já chegam até nós a partir da fé. Meus irmãos e minhas irmãs, fé não é dúvida, fé é certeza. E essa comunhão com esse bem supremo que nós estamos caminhando para recebê-lo, por ora, somos chamados a nos abrirmos. E nos abrirmos por meio da palavra, da Eucaristia, do sacramento da igreja. Para que um dia, abertos aqui, já agora, no tempo presente, possamos entrar na plenitude da vida verdadeira, do bem verdadeiro e único e eterno que é o céu. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.